Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Jesus está feliz com vocês? Amém. Amen. A minha voz está saindo meio rouca aqui. Para vocês também, tá? Porque eu estou um pouco rouco, mas vocês vão me ajudar aí, né? Hoje, a pregar. Pregar junto comigo. Acho que é o retorno, tá meio estranho aqui para mim. Sei que a minha voz não é aquilo tudo, mas tá meio rouca. Aleluia. Que presença maravilhosa, meus irmãos. Que presença maravilhosa. Oh, Deus. Essa presença. Que eu perca tudo menos a presença do Senhor. Menos a presença do Senhor. E é tão bom estar na presença do Senhor, adorando, glorificando, se deliciando na presença do Senhor. Amém? Está melhorando, hein? Obrigado. Glória a Deus. Irmãos, já vou pedir para vocês se sentarem, tá? Só um pouquinho, tá? Estou muito feliz de estar aqui hoje, trazendo a palavra nesse culto das 5. Como eu falo, a responsabilidade está aumentando, só aumenta. Meu Deus. Mas amém, né? Hoje o Senhor me pegou no meu secreto antes de vir para cá. Meu Deus. Como é bom estar na presença do Senhor. Como é bom estar regozijando na presença do Senhor no secreto. E também com os irmãos aqui na igreja, em comunhão, né? Vocês estão felizes com Jesus mesmo? Amém. Eu sou pentecostal, viu? Eu sou novo convertido, mas eu sou pentecostal. Eu gosto de glória a Deus, aleluia, é uma igreja avivada. A gente veio lá de Florianópolis. Que igreja avivada, meu Deus. Não estou falando que vocês não são, viu? Mas sabe, parecia a igreja da Assembleia, que eles davam glória lá de trás, aleluia, a cada minuto. E eles me ajudaram a pregar. Eu espero que vocês me ajudem também, amém? Posso contar com vocês? Glória a Deus, aleluia. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas. Você crê nisso? O Senhor é bom e as suas misericórdias, sua bondade dura para sempre. Há motivo de grande gratidão de estar aqui hoje trazendo a palavra, nesse novo templo, né, aqui. Para nós, nos alegra muito. Você pode abrir a Bíblia de vocês em Êxodo 33. E o Senhor tem ministrado no meu coração a presença do Senhor. É tempo de buscar o Senhor enquanto podemos achar. É tempo de levarmos a presença do Senhor onde quer que a gente vá, para onde formos. É tempo de nos arrepender, de voltar para Deus. É tempo de buscá-lo enquanto a gente pode achá-lo. Ele está aqui hoje. Ele está aqui. A presença dele é real. Sua presença é real aqui nesse lugar. Então adorarei. Você pode me ajudar? Então eu louvarei. Então eu totalmente a ti, então adorarei, meu Deus, então eu louvarei, então eu renderei. Totalmente a ti. Oh meu Deus, não sei se você consegue sentir a presença. Ela é real. Então me renderei. Totalmente a ti.
presença é real. Aqui neste lugar, tua presença é real. Aqui nesse lugar, então eu louvarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso não estava nada combinado, tá? O Espírito Santo tomou o controle de tudo aqui. Então fiquem ligados, fiquem atentos para o que o Espírito Santo tem para falar hoje para cada um de nós. Minha oração todos os dias é nem conseguir pregar de tanto tamanha glória do Espírito Santo de Jesus aqui. De tão tamanha glória aqui. De tamanha presença do Espírito Santo. Que a gente nem precise pregar. Quantas vezes aconteceu já aqui na Maná? Quantas vezes isso já aconteceu? Isso tem que ser a nossa fome, a nossa sede. Claro que pregar é uma bênção. A gente vai falar a palavra do Senhor. Mas quem não quer se deliciar na presença do Senhor, quem não quer um avivamento da parte do Senhor, quem não quer que o Espírito Santo desça aqui agora, a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Já vou te falando, você não veio aqui à toa. Você não veio aqui para me ver, não veio aqui por causa da banda, das luzes da igreja. Você veio aqui porque o Espírito Santo te trouxe aqui. E se você veio aqui é porque você tem algo a entregar. Deus, Ele não escolhe como ser adorado. É Deus quem escolhe como vai ser adorado, não o adorador. Não é nós que escolhemos, é Deus. Êxodo 33, a partir do 12. Êxodo. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, faze subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Disse, pois, irá a minha presença contigo, para te fazer descansar. Então lhe disse Moisés: se tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Como, pois, se saberá agora que tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Acaso não é por andares tu conosco, de modo a sermos separados? Eu e o teu povo, de todos os povos que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: farei também isto que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Amém. Será que você pode mais uma vez orar comigo? Senhor Deus, Pai amado, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Tua palavra é viva, ela é eficaz, Pai. Ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes, Senhor. Ela é luz para o nosso caminho, Pai, lâmpada para os nossos pés.
Ó Senhor, aqui está a tua palavra, Espírito Santo. Que não seja eu falando, mas sim o Senhor, Pai. Eu te entrego, Pai, a direção desse culto, Pai. Usa, Pai, as minhas palavras, Pai. Espírito Santo, nos dá conhecimento, nos dá entendimento. Abre os nossos corações, os nossos ouvidos, Senhor, para ouvir, Pai, ver e receber a tua palavra, Pai. Abertamente, Senhor. Que o Senhor venha falar aos nossos corações nessa noite, é o que eu te peço. Amém. Pode ir assentar, por favor. Aleluia, vocês estão bem? Glória a Deus. Aleluia. Pastor, quanto tempo eu tenho? Meia hora? Claro, sem contar com avivamento, né? Se o avivamento vier aqui, daí a gente tem. Mas eu tenho meia hora, né? Mais ou menos. Até o culto das 7h30. Como é bom estar na presença do Senhor, irmãos. Como é bom. Como eu falei antes. Eu louvo ao Senhor por ter me encontrado, ter me alcançado, eu e minha família. Hoje eu e minha família servimos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso. E quão grato nós somos por Ele ter nos encontrado. Porque Ele que nos encontra. A gente acha que a gente encontra Ele, mas não. Ele que nos encontra e nos convoca. E é uma convocação. É diferente de um chamado, Ele convoca. Assim como Ele convocou os 12 e deu completa autoridade para os 12. E assim Ele está chamando cada um de nós, nos convocando e nos entregando autoridade. Esse texto aqui todo mundo conhece, texto muito conhecido. O povo naquela época era um povo rebelde, né, teimoso, que desobedecia muito a Deus, fazia tudo o contrário. E quando obedecia, desobedecia de novo. Um capítulo antes o Senhor falou, teve a idolatria do bezerro de ouro, né? E Moisés estava clamando ao Senhor, né? Porque o Senhor se irou muito com o povo. O povo de Deus naquela época, como eu falei. Então Deus falou a Moisés, se eu for com vocês, Moisés, eu destruirei todos vocês, porque vocês são um povo teimoso. Vocês não me obedecem. Mas eu vou mandar, Moisés, um anjo para ir à frente de vocês. Ele irá com vocês, contigo, irá acompanhar vocês no caminho. Moisés não aceitou. Mas porque Moisés não desobedecia e não ouvia a voz do Senhor. Não, porque Moisés entendia que a presença do Senhor, o próprio Deus, era mais importante e precisava dele estando ao lado do povo, para liderar o povo, né, para dar sabedoria. E Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui, Senhor. Por isso Moisés clamou e Deus, o Senhor, achou graça aos olhos de Moisés, por tão fiel que Moisés era. É muito importante carregar a presença do Senhor conosco. A presença de Deus é essencial na nossa vida e para a nossa salvação também. A tenda do encontro e a comunicação com Deus através de Moisés garantiu a continuidade da presença divina. Mesmo após o incidente do bezerro de ouro. Será que a gente tem levantado um altar? Será que a gente tem levantado uma tenda para adorar o nosso Deus? Em casa, no trabalho, convidado pessoas para vir na igreja? Assim como Moisés, o povo era dependente, o Senhor só falava através de Moisés. Então eles dependiam de ouvir a voz de Deus através do profeta do Moisés. E cadê os profetas de hoje? Cadê o Moisés que o Senhor fala através? A presença de Deus, ela é inegociável na nossa vida. Inegociável. Não há como ser um cristão sem carregar a presença de Deus conosco. Se nós não carregarmos a presença de Deus, nós não iremos enfrentar as lutas, não iremos ganhar e enfrentar, né, as lutas, as aflições, as perseguições. O diabo, ele anda ao nosso derredor aqui, esperando para quem sugar, né, para quem atrair e pegar.
ele é o pai da mentira. E o mundo espiritual é real, irmãos. Se a gente não tiver a presença, não tiver perto do Senhor, em oração, em busca todo dia, se a gente não vigiar todos os dias, o diabo vem e acaba plantando uma mentira em nossa mente. E a gente acaba se desviando, a gente acaba dando abertura para que ele entre na nossa vida. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. E nos versos 15 e 16, Moisés falou, disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui, ou sair daqui, né? Moisés deixa claro que não iria sem a presença de Deus. Em nossa vida, como eu falei, não é diferente. Será que você tem carregado a presença de Deus no seu trabalho, na sua escola, no supermercado, onde quer que você vá, no seu carro? Será que você tem ouvido louvores que agradam ao Senhor? Quantas vezes o Senhor já me pegou indo treinar e voltando do treino, e tamanha presença foi que eu cheguei ao ponto de parar o carro, de tamanha glória naquele lugar. E muitas vezes eu não estou mentindo, eu estou falando a verdade. Cheguei a parar o carro, que eu não conseguia, só chorava, não conseguia dirigir mais. E quão bom é estar na presença do Senhor, o louvando, adorando, entregando nossas vidas para Ele, ao senhorio de Jesus Cristo. Em Salmos 16:11 vai dizer, far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há abundâncias de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente. A presença do Senhor é eterna. É só você buscar. É só você se arrepender, eu já vou chegar lá. E você que nunca aceitou Jesus, se você gostaria de entrar na presença do Senhor, aceite Jesus para receber o Espírito Santo. E daí você irá se deliciar eternamente na presença do Senhor. E aqui eu entro num ponto. Às vezes a gente não está sentindo a presença. Às vezes a gente nunca talvez sentiu a presença. Tem algo de errado aí. Tem algo de errado, irmãos. Uma única coisa que nos impede de receber a presença do Senhor é o pecado. O pecado, ela nos impede. Ele nos afasta da presença do Senhor. Romanos 3:23 vai dizer, porque todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Ou destituídos foram, ou estão, ou separados estão da presença gloriosa de Deus. É o pecado. Por isso que Deus nos amou tanto, que deu seu único filho, para que nós voltemos a ter acesso a Ele através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O pecado nos afasta da presença de Deus, mas Jesus veio, como eu falei, para nos dar novamente acesso a Deus, nos purificando do pecado. Agora quem é salvo pode ter a presença de Deus. E para aqueles que ainda não aceitou Jesus, o Senhor está falando, o Senhor está te chamando, está te convocando. Ele bate na porta do nosso coração todos os dias. Se a gente abrir e der uma chance para Ele, Ele vai entrar, Ele vai ter comunhão com a gente, Ele vai cear com a gente sobre a mesa. João 17:3 diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. A vida eterna, irmãos. Desde a fundação dos tempos, o Senhor queria que a gente conhecesse Jesus. Por isso que Ele enviou Jesus aqui. A vida eterna é conhecer Cristo. A vida eterna é conhecer Jesus.
Davi é um exemplo aqui sobre o pecado, né? Quando caiu em pecado contra o Senhor, cometendo adultério contra Batseba, ele escreveu em Salmo 51: cria em mim, ó Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável ou obediente. Em outras versões, não me expulses da tua presença. Ele sabia o que ele estava na presença. Não me expulse da tua presença, e renova dentro de mim um espírito, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a te obedecer. E por que Davi falou isso? Porque ele não conseguia viver sem a doce e amada presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo restaura, renova, cura, transforma. Será que você tem carregado essa presença contigo? Será que você tem atraído a presença? E logo em seguida o Senhor usou o profeta Natan, que repreendeu Davi de ter pecado contra o Senhor. E hoje essa geração está precisando de profetas como Natan, que repreendem o nosso irmão. Às vezes a gente vê um irmão ou uma pessoa que a gente conhece, familiar, em pecado, só que a gente não tem a coragem de repreender. Mas que o Senhor te dê ousadia para repreender, porque é em amor. Confronte o pecado, irmãos. Pecado tem nome. E hoje o mundo está assim, é porque muitos pregadores não falam sobre pecado, não falam sobre santidade, falam sobre prosperidade, bênçãos, mas não confrontam o pecado em amor. Aleluia, glória a Deus. É tempo de se arrepender e voltar para Deus. É tempo. Já dizia Jesus: o tempo é chegado, o reino dos céus é chegado. É hoje. Se arrependa. Volte para Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda justiça. Provérbios também diz: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa os abandona, encontra misericórdia. Será que você quer a misericórdia do Senhor? Confessa os pecados para o Senhor, entrega tudo nas mãos dEle, e daí Ele vai vir com a misericórdia, porque Ele é um Pai misericordioso. Ele não, como é que eu vou falar? Ele não rejeita um coração contrito e obediente, arrependido. Peça perdão. A palavra de Deus diz isso. Ele não rejeita. Atos também diz: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Arrependei-vos, se convertam. Vocês que não são convertidos ainda, se convertam. E vocês que são convertidos e se afastaram, se converta de novo, porque algo tem de errado se você não está atraindo a presença. Se você está esfriando, se você está frio espiritualmente. Amém? Glória a Deus. Continuando Atos, Pedro respondeu: arrependei-vos cada um de vocês, sejam batizados. Seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Vocês querem o dom do Espírito Santo? Alguém aqui quer o dom do Espírito Santo? O Espírito Santo é um dom.
mas a gente precisa se arrepender, a gente precisa ser batizado, a gente precisa nos render ao senhorio de Jesus Cristo. E o Senhor está falando com cada um de nós aqui nessa noite, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso Ele falou e deixou de cumprir? A palavra do Senhor não volta vazia. E o Senhor está nos dando mais uma oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Tô quase terminando, tá? Alguém me dá mais 20 minutos aí, 10? Amém? Glória a Deus. Eu não iria falar isso, mas o Senhor ministrou para que eu pudesse estar falando aqui. Eu testemunhei um pouco disso aqui lá na igreja da Pedra Branca. E eu senti fortemente de compartilhar com os irmãos lá. E é sobre quando a gente foi consagrado ao pastoreio. Teve umas coisas que me frustrou muito, eu e minha família, assim. Eu nunca fui um cara que levei desaforo, mágoas na minha mente, no meu coração. Só que a gente lê coisas que nos frustra, sabe? Não nos deixa chateado, mas frustra do que fica chateado. Então eu li comentários muito fortes, assim, sabe? Que acaba nos frustrando, de próprios cristãos, crentes, que se diz crente, né? Comentando, dizendo, os pastores consagraram ele por causa do dinheiro, porque ele dá o dízimo para a igreja, não sei o que, blá, 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 blá. Isso acaba nos frustrando, sabe? Irmãos, eles não sabem, essas pessoas que comentaram isso, eles não sabem da intimidade do que os pastores têm com Deus. Eles não sabem da visão que o Senhor nos deu para manar, para eles e para a minha família, eles não sabem. Misericórdia, misericórdia. Eles não sabem o preço que a gente paga de estar aqui, do nervosismo que é de subir aqui no altar, de estar pregando a palavra de Deus, com ousadia, com poder, com coragem. Eu sei que eu preciso amadurecer, eu sei que eu preciso crescer em Deus, na fé, só que eu não tenho pressa. Se o Senhor me chamou, Ele é fiel para cumprir. Eu só quero ser obediente. Eu só quero ser um filho obediente, continuar sendo obediente, o que Ele nos falou. E eu queria ver se o Senhor te desse, se Ele prosperasse a tua vida, se Ele te levantasse. Quero ver se tu iria ser um dizimista fiel, iria ter um coração obediente. E eu não me vanglorio por isso. Eu só me coloco por pó, eu sou um nada. Eu me coloco por chão e que o Senhor cresça cada vez mais. Porque não há honra em nós, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Depois de conhecermos, de termos um encontro, de conhecer Cristo, tudo perde o valor. Será que você crê nisso? Tudo perde o valor, irmãos. Porque já não somos mais nós que vivemos, mas Cristo que vive em nós. Cristo vive em nós. E Filipenses vai dizer, mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Na verdade, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele perdi todas as coisas, e as considero como lixo, para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, mas aquele que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. 10. O que eu quero conhecer
O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte. 11. Para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero é Cristo, irmãos. Tudo perca o valor comparado à sublime excelência de Cristo, comparado ao total conhecimento de Cristo, que tudo considero como lixo. Isso fez parte do nosso testemunho. O Senhor nos prosperou, amém. Eu sou grato ao Senhor por isso, e graças a Deus o Senhor nos deu tudo. Só que o meu coração não está nas riquezas aqui da terra, está nas riquezas celestes. E onde que está o seu coração? Será que está em bens materiais? Será que está em carros, casa? Hoje foi falado, guarde o coração, porque dele procede todas as coisas. Vocês estão comigo? Amém? Glória a Deus. Aleluia. E abrindo um parênteses aqui, a gente foi campeão, né, da Champions League lá agora, para a honra e glória do Senhor. Depois de ter passado por um deserto, depois de ter passado por um momento muito aflito assim, né, muito difícil. Nós somos humanos, né? Nós somos humanos, nós também passamos pelas mesmas lutas. Ainda mais em Cristo, né? A gente vai sofrer mais, né? Pode ter certeza disso. As coisas serão mais difíceis para nós. E eu creio que vamos ser perseguidos também. E aconteceu lá um caso que a gente sofreu perseguição, né? Saí fora da lista do campeonato e joguei só Champions League. E cheguei a ficar 2 meses sem jogar. Eu também não iria falar isso, hein? Tô me prolongando mais. Mas amém. Então, eu continuei firme, sabe? Eu continuei firme no propósito. Eu continuei perseverando. Eu sabia que o Senhor estava ali me protegendo, mesmo aquele meio, mesmo ao deserto. Ele estava me preparando para algo maior que Ele iria nos entregar. Eu tinha convicção disso e eu comecei a orar fervorosamente para ganhar aquele título. E já recebendo dentro do meu espírito, eu recebo, Senhor, esse título é nosso. Eu comecei a profetizar. E para a honra e glória do Senhor, o Senhor nos deu o título da Champions League. E foi um momento muito especial. E eu fui também coroado como o melhor jogador do campeonato, da competição. Eu menos esperava por isso. Foi um momento muito prazeroso. Mas nada disso se compara à presença gloriosa de Deus. Eu quero falar para vocês que tudo perde o valor, irmãos. Que nada mais importa a não ser a presença do Espírito Santo em nós. De carregar a presença onde quer que a gente vá. Tiago 4,7 fala: quando a gente se aproxima de Deus, Ele se aproxima de nós. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, vocês que duvidam, vocês que têm a mente duvidosa ou dividida, purificai o coração, sente as vossas misérias, e lamentai e chorai, converta-se. E o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Humilhai-vos, arrependei-vos, convertei-vos. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, estar aqui é um grande
É uma grande vitória, vocês sabem, me conhecem. Meus familiares, amigos conhecem mais próximo. Quanto eu era tímido. Quanto tinha dificuldade de se expressar, de falar. Não que eu não tenha ainda, mas graças a Deus eu comecei a orar e o Senhor foi me dando as palavras, né? Fui aprendendo mais do Senhor através da oração. A oração é uma grande arma nossa do cristão. E todos nós sabemos disso. A gente tem que pôr em prática a oração. Ela nos conecta direto com o Pai. Como Jeremias, eu sempre falo esse capítulo. Jeremias estava passando por perseguições, eles queriam matar Jeremias por estar profetizando a palavra de Deus. E ele escreveu no capítulo 20: mas se eu digo, não o mencionarei, nem falarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Meu Deus, esse fogo cerrado no nosso peito aqui dentro, que não nos dá descanso. Nós não conseguimos controlar, estamos a ponto de vomitar. Nós temos que pregar a palavra. Irmãos, eu sou um, esqueci a palavra agora. Ajuda. Um improvável, irmãos. Eu sou um improvável. Eu não sabia nem ler direito. E o Senhor me levou a lugares extraordinários. Hoje eu falo alemão, arranho espanhol, falo inglês, arranho italiano. O Senhor pode fazer, se Ele fez na minha, Ele pode fazer na vida de cada um de vocês aqui. Basta você se disponibilizar, estar corajoso, se entregar. Seja cheio do Espírito Santo. A superficialidade, o raso, em outras palavras, é o mal do nosso tempo, é o mal dessa geração. É continuar no raso. O Senhor não quer que a gente permaneça no raso. Ele quer que a gente vá fundo, profundo, em lugares que a gente não acessou ainda. E há uma necessidade urgente de pessoas profundas. Pessoas que atraem a presença, que buscam sem cessar, que ora, que lê a palavra, que prega. E para que isso aconteça em nossas vidas, nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos nos render ao Senhor de Jesus Cristo, nos quebrantar na presença dEle. Senão nós nunca iremos carregar a presença, nunca iremos ter o poder do Espírito Santo em nós. A sua fome por mais de Deus o fará mergulhar nele. Será que você ainda tem fome, como a gente louvou aqui antes? Será que você ainda tem sede de buscar a presença, de atrair a presença? O que você tem buscado? Do que você tem se embriagado? Será que você tem se embriagado de quê? De YouTube, de Instagram? Será que você tem se embriagado com álcool? A palavra do Senhor diz: não se embriaguem, pois isso leva à morte, leva à devassidão. Mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. Enchei-vos do Espírito Santo de Deus, cantando em salmos e hinos, dando graças ao Senhor. Ele quer que a gente se embriague do Espírito, meus irmãos. Ele não quer que a gente se embriague do mundo. E como que está a sua fome? O evangelista Gabriel sempre fala: se você não tem fome, fique com fome. Se você não tem fome por Deus, fique com fome.
faça jejum, mata a sua carne. Daí o Senhor irá te dar fome e sede pela presença de Deus. Quantos aqui tem fome e sede da presença? Amém? Quantos aqui estão sedento e faminto pela presença do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Em Amós 8:11 vai dizer: eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei sobre a terra fome, não de pão, e sede, não de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, essa é a fome que nós temos que ter. E o que você tem ouvido ultimamente? Do que você tem se alimentado? Sabe, irmão, se vocês vão por águas rasas, a gente que controla, a gente que tem um domínio, quando a gente vai por águas rasas. Mas quando a gente vai por águas profundas, é o rio que nos leva, é o Espírito Santo que nos guia. É um mar que a gente não consegue ultrapassar. E para o outro lado, esse mar só dá de ir a nado. Vocês estão compreendendo? Só dá de ir nadando lá para o outro lado. Você tem que se mergulhar, se entregar 100%. Não adianta vir aqui aos cultos, receber a bênção e voltar para o seu lar e não praticar nada que foi dito aqui. Eu estava orando ao Senhor, eu não quero ficar cansado, Senhor, de falar isso hoje, porque eu entendo o teu processo, eu entendo que você é um pai paciente, mas Deus, eu estou cansado de vir aqui aos cultos, buscar a tua presença, ser cheio, louvar a ti, e chegar fora e a gente esquece tudo. A gente não pratica, a gente esquece do Senhor. No versículo 11 de Êxodo, o Senhor vai dizer ali: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial, porém o moço Josué, seu auxiliar, seu sucessor, que liderou o povo para a terra prometida, filho de Nun, não se afastava da tenda. É o que eu quero ser igual a Josué, eu quero ser igual, eles me inspiram. Também eu quero ser igual a Moisés. Eu quero ser igual a Josué, eu quero ficar no acampamento do Senhor. Eu quero permanecer aqui. Eu não quero que nada me distraia. Eu quero ter essa intimidade que Moisés tinha de falar com Deus face a face. Como um amigo fala para um amigo: oi, você está tudo bem com você? Oi, Deus, como foi o seu dia hoje? O que eu posso fazer para te agradar hoje? É essa intimidade que eu busco, irmão, todos os dias. O ministério pode subir para fingir que está acabando, por favor? Glória a Deus. Vocês podem ficar de pé, por favor, já estou finalizando. Pode levantar dando glória a Deus, aleluia. Deus é bom, santo, poderoso. A terra está cheia da tua glória, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Nós somos dependentes da tua presença, Pai, para sobreviver. Moisés reconhecia
que aquela situação, ele clamou ao Senhor pela presença, implorou para ver a glória divina. Deus manifestou a glória para ele, mas ele disse: Moisés, eu não posso me revelar face a face para ti, mas eu vou passar, eu vou derramar a glória sobre ti, eu vou colocar a minha mão, e quando eu passar, você vai me ver pelas costas. Eu vou revelar as minhas veredas para ti, Moisés, os meus caminhos para ti, Moisés. Billy Graham, irmãos, antes de morrer, perguntaram a Billy Graham, perguntaram a ele: você teria feito algo diferente, Billy Graham? Ele respondeu: eu teria ficado em casa e dito a Jesus o quanto eu amo. Será que você, como eu, anseia por isso? Será que você anseia por ver Jesus, por ver a glória de Jesus? Será que a sua oração pode ser igual a de Moisés? Revela-me a tua glória, Jesus. Tira as escamas dos meus olhos. Que toda barreira espiritual caia em nome de Jesus.